O que esperar quando você não está esperando? Acho que é uma pergunta válida e muito boa para esse filme aqui. Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City. Quando eles anunciaram, falaram, não, esse novo filme vai ser bem mais fiel aos jogos do que a saga de filmes anteriores, que isso não é uma coisa difícil de fazer. Porque a saga anterior era só um nomezinho aqui, um elementinho aqui, porque o resto era bem diferente. Tava zero empolgado para ver esse filme. Lucas, é bom? Você gostou? Pra mim não é bom. É ruim, muito ruim? Pra mim também não foi muito ruim. Eu acho até que poderia ser bem pior. Então eu vou falar um pouco mais sobre, né, o que foi dessa experiencinha, né, gostosinha até certo ponto, mas ruinzinha também. Afinal de contas, que diabo de filme é esse? Raccoon City, locked down and secure. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. É um daqueles casos que esse filme quase, repetindo, quase foi para o que diabo de filme ruim é esse. Eu já tava até esperando, eu já tava até sedento. Eu vou ver esse filme, vai para o que diabo de filme ruim é esse. Mas não foi o caso, tá? Sei que teve gente que odiou o filme e tal, teve gente que gostou mais do que eu, não foi o meu caso, pra mim é um filme medíocre. Medíocre é bem medianinho, razoávelzinho ali mesmo, sabe? Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também, seja membro do Refúgio Cult, claro, se você puder, quiser participar de lives exclusivas para membros, por exemplo, e deixar o seu like aqui também ajuda pra caramba na divulgação dos vídeos. Vamos lá. Sim, eu amo Resident Evil, a franquia de jogos. Eu cresci jogando, né? Eu joguei o primeiro, o segundo e o terceiro no PlayStation 1. Zerei eles, tinha um medo danado, Nemesis, William Birkin e tal. Cresci nessa cultura, amo Resident Evil 4, joguei o Resident Evil 8 recentemente, o Resident Evil 7. Aí a gente vem para bem-vindo a Raccoon City. É bom que o Raccoon City já é uma cidade, parece que é um zumbi que tá falando o nome da cidade, né? Raccoon City, Raccoon City. Enfim, cara, eles falaram, não, vamos adaptar o primeiro e o segundo jogo. O meu pezinho, ele já fez assim, ó. Ele foi pra trás. Por quê? Você já tá misturando dois jogos em um filme só. Ah, vai ser muito mais parecido e tal. Vamos pagar pra ver. E realmente, o filme, esse novo, ele traz muito mais elementos, ambientações dos jogos, né? Mais personagens. Esse filme, ele dá uma valorizada ainda maior nos personagens da Claire e do Chris, mostrando eles criancinha, no orfanato, eles têm ali uma relação com William Birkin e tal. E aí você pode me falar, nossa, mas isso não tem nada a ver com jogos, né? E muita coisa realmente nesse filme não tem nada a ver com jogos. Vou adentrar nisso daqui a pouco. Mas estamos falando de uma adaptação. Eu vou te falar como que eu me preparei para ver esse filme. Eu fiz quase um yoga, eu fiz uma meditação por uns 10 minutos. Falei assim, cara, é uma adaptação, é cinema. Que se a gente quer os jogos, tipo assim, quase que 100%, a gente vai jogar os jogos. A história tá lá, tá tudo lá. Então não tem como você passar quase tudo ou tudo para a tela do cinema. Dá para fazer melhor? Dá para fazer muito melhor. Vou falar algumas coisas aqui que eu acho que dava para eles terem, né, dado uma forcinha a mais, sabe? A premissa, né, aquela coisa basicona. Raccoon City é uma cidade que é dominada pela Umbrella, que é uma indústria farmacêutica. Eles fazem vários experimentos secretos, né, debaixo ali de Raccoon City. E uma coisa legal desse filme, eu vou te falar que eu achei legal, é a atmosfera de Raccoon City. É a atmosfera da cidade. Já é uma cidade meio fantasma, já é uma cidade largada pros cachorros, né? No caso dos cachorros zumbi aqui, literalmente. Mas é isso. A Claire, quando ela chega na cidade, né, ela chega lá no caminhãozinho, o caminhão que tem lá no início do Resident Evil 2 do jogo. Ela vai atrás do Chris. Por quê? Porque o Chris é policial e ela tem evidências de que está acontecendo
algo de muito errado naquela cidade. Ela trocou uma ideia com um carinha lá, um nerdão de teoria da conspiração, e o nerdão, no caso, estava certo, né, na teoria de conspiração dele, que estava fazendo experimentos, que a água estava envenenada e que todo mundo ali da cidade está doente. E aí, mais uma coisa interessante é que quando ela chega lá, a gente nota que as pessoas da cidade, a moça que trabalha na lanchonete, a vizinha do irmão dela, do Chris, estão doentes, os cabelos caindo. Então, aos poucos, eles estão se transformando em monstros, eles estão se transformando em zumbis mesmo, sabe? E aí, a partir dessa premissa, a gente tem dois núcleos principais, que é o da Claire e do Chris. O Chris, ele tá com a Jill, com o Wesker, eles estão lá na mansão Spencer, porque uma equipe foi lá e tá perdida e eles precisam resgatar essa galera. E aí uma coisa sobre esse filme muito importante, né? Ah, Lucas, mudaram as características físicas completamente do Leon, da Jill e tal. Pra mim, não é nem importante isso, tá? Pra mim, você pode ser saudosista pra caramba, falar, não, tem que ser perfeito, tem que ser igual, não sei o quê. Mas você sabe o que ficou ruim pra mim e o que realmente importa é a personalidade desses personagens. É como eles são, como eles reagem e tal. Acho que nenhum personagem ali casa muito bem com o que eles são nos jogos. E aí, Lucas, mas mesmo assim você tá sendo meio chatinho. Será mesmo? Porque assim, a Jill, ela é uma mulher durona ali, e que tem um relacionamento ali com o Wesker, que os dois são até um apaixonite um do outro, não tem nada a ver. Mais uma vez, eu poderia até passar pano para isso, mas não é algo que agregue, é algo sem graça. A Jill ficou apagadíssima. Até o Chris, ele é apagado. Eu diria que a Claire é a real protagonista, digamos, desse filme. Ela até que tá ok. Agora, o coitado do Leon, transformaram ele no alívio cômico do filme. E aí o Leon é meu personagem favorito dos jogos. Beleza o cara soltar umas piadinhas, ser mais engraçadinho, mas em muitos momentos desse filme, ele é bobo ao extremo. E ele não é só bobo. Ele é novato ali, né, na delegacia, mas o cara ele tem umas escolhas terríveis e frase de efeito pra ser engraçadão, aquele estilo às vezes até filme de Marvel que não funcionou de jeito nenhum, tá? Leon Kennedy. Nice to meet you, Leon Kennedy. A direção desse filme é do Johannes Roberts. O Johannes, eu acho que ele até tenta. Ele tenta criar umas 3 ou 4 cenas de terror nesse filme que chamam a atenção, que são legais. E eu digo que todas elas, ou a maioria delas, envolvem zumbis em lugar escuro, certa claustrofobia. O personagem tá indo pra onde, ele vai dar de cara com um zumbi e tal. Então tem esses momentos em que a direção ela é um pouco mais ousada. Ela tenta ter uma característica, sabe? Ela tenta criar uma cena legal. No resto, não espere grandes coisas, inclusive precisamos falar do CGI desse filme, né? A computação gráfica é terrível, é muito ruim. Às vezes gráfico de PS1, PS2 é até melhor. Os cães zumbis, tem um cão zumbi que aparece aqui que é terrível, né? É muito ruim mesmo. E aí você vê, tem vários momentos que essa coisa da computação gráfica, o caminhão tombando, dá pra você ver que é um caminhão de CGI, e aí você fala, não, pelo amor de Deus, né? E eu vou te falar, os meus momentos preferidos desse filme foram em algumas cenas dentro da mansão Spencer, quando a galera tá explorando os lugares ali, me lembrou, né? Também bate a nostalgia. E aí a minha principal reclamação desse filme aqui, tá? Já pensou se eles com a cabecinha mais, né, centrada, fizessem esse primeiro filme só sobre a mansão Spencer, só com a narrativa do primeiro jogo? Funcionaria muito melhor e eu vou te falar por quê. Primeiro, você não
colocaria um monte de núcleo, um monte de coisa, explosão, coisa espalhafatosa acontecendo, e aí esse orçamento de 25 milhões de dólares ia ser muito melhor utilizado. E aí beleza, teríamos o primeiro filme, seria um filme bem mais intimista, né, bem mais ali em lugar fechado e tal, e o segundo filme, se o primeiro fizesse sucesso, se ele tivesse até mais aceitação da crítica e do público, o que acontece? Tende a ganhar mais grana. Eu nem sei se eles vão fazer uma continuação para esse filme, porque pelo menos na bilheteria ele ultrapassou pouquinho o orçamento dele, não sei se vai ser o suficiente. E aí faria um Resident Evil 1 com o Leon, com a Claire lá na cidade, com aquela coisa que a gente sabe do segundo jogo, né? You're probably wondering what a guy like me is doing as a cop, right? Lucas, e as atuações? O que você achou? Cara, pra mim não tem nenhuma que seja ruim demais, terrível, e nenhuma que seja tipo, caramba, essa aqui foi boa pra caramba. A Kai Scodelario, que faz a Claire, né, ela segura bem, é uma personagem mais fechada, mais centrada. Claro, ela é o centro ali da trama, o lance da ligação dela com o Chris, e aí depois ela vai lá, conhece o Leon. Mas assim, real, o restante do elenco é só no razoávelzinho ali, tô aqui pra pagar minhas contas e é isso. They went this way. Então é isso, Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City, né? É um filme aí que, tá, pra você assistir, é 1h40 de filme, bem despretensiosamente. Talvez você tenha até uns momentinhos ali de certa diversão, para mim que gosto dos filmes, uma certa nostalgia, mas também tem esses detalhes que eu falei que peca bastante. Tanto o roteiro melhor, desenvolvimento de personagem, computação gráfica realmente deixaram muito, mas muito a desejar. Eu vou dar uma nota 5.5 pro filme, porque é isso, pra mim não precisa ser 8 nem 80. Um filme ele pode ter muitas coisas ruins e ele pode ter algumas coisas boas também, que foi no caso desse aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Leon, put that gun down. So are you in charge again? Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Baixo spoiler. Raccoon City, Raccoon City. Bem, vamos lá. Raccoon City vai ser destruída por uma bomba nuclear ali às 6 horas da manhã, né? A galera que já tá sabendo evacua, mas a Umbrella fechou a cidade. Porque o povo tá doente e tal, ninguém pode sair, então, meu amigo, o negócio tá feio, né? Quem tá lá dentro provavelmente vai morrer. A equipe do Wesker já tá na mansão Spencer, ele tá recebendo ali por um pager, né? Lembrando que o filme se passa em 98, que é a época em que os jogos se passam também, o primeiro e o segundo, para ele, né, seguir em alguns lugares ali na mansão para coletar algo, para levar essas informações para alguém, para uma corporação de fora. Depois ele vai revelar para Jill que é uma organização que quer acabar com a Umbrella, mas ao mesmo tempo quer deter a tecnologia da Umbrella, né? Quer pegar essa tecnologia da Umbrella, que seria o D-Virus, o T-Virus. Lembrando também que a Claire e o Leon e aquele chato do chefe lá do Leon, né? O personagemzinho chato, viu? Estão lá na delegacia, tem o rapaz lá da teoria da conspiração que está preso numa cela junto com uma pessoa se transformando ali no zumbi. O Zé Ruela do Leon, né? Esse cara consegue roubar a arma do Leon do outro lado da grade, mas o Zé Ruela do cara que roubou a arma, olha só, é um mais inteligente que o outro. Ao invés de atirar no zumbi que tá vindo por um dele, que ele sabe que tá se transformando, não. Ele fica lá marcando bobeira, o zumbi vai lá, ataca ele, acaba morrendo e depois a Claire precisa surgir em cena para salvar a vida do Leon, que depois atira e acaba matando o zumbi também. Leon, Claire e o chefe do Leon chatão vão ali pro orfanato, porque aparentemente tem uma passagem secreta, tem alguma coisa nesse orfanato, que foi o lugar onde a Claire e o Chris cresceram, né? E tinham ali uma certa relação com o William Burke, né? Com o cientista da Umbrella. E aí, nesse momento, quem aparece?
o Licker, né? Uma criatura bem conhecida na saga de Resident Evil. Detalhe que em 2021, o CGI desse Licker tá pior do que o CGI do primeiro filme, que já tem 20 anos, né? É tipo assim, é bem ruim, sabe? Rapaz, era melhor nem ter feito ou escondido mais a criatura, sei lá. Pelo menos o Licker faz uma coisa boa, né? Aqui que ele mata o chefe do Leon, né? Finalmente nos livramos desse personagem. E quando a Claire e o Leon estão prestes a ser atacados pelo Licker, né? A Lisa surge, batalha ali com o bichão e ela consegue matar o Licker. Essa bicha é braba, né? E mostra ali uma passagem para eles chegarem lá na mansão também. Já na mansão, Leon e Claire descobrem o quê? O óbvio, né? A Umbrella estava fazendo experimento com as criancinhas lá do orfanato, né? E aí algumas delas viravam o quê? Monstrinho, criaturinhas, bichinhos como a Lisa. E por pouco a Claire e o Chris não fizeram parte desses experimentos. O Wesker, ele vai atrás ali do vírus e dá de cara com o William Birkin, que tá ali com a sua família, tá com a Sherry, né, a filha dele. E aí ele chega lá dando uns tiros lá no William Birkin, os dois trocam tiro, né? A esposa do Birkin morre e ele injeta o próprio vírus nele mesmo, né, o William Birkin. E aí a gente, né, quem conhece os jogos sabe o que vai acontecer, né? Mas antes disso, o Wesker vai para pegar o vírus, né? Ele tem ali um confronto com a Sherry, que é a filha do Birkin, ele pedindo, né, para a menina entregar o vírus. E a Jill chega com o Chris e acaba atirando no Wesker, pra ele não matar uma criancinha ali, né? Diferentemente dos jogos, né, que o Wesker, ele é vilão, meu amigo, não tem nada disso, não. Aqui é um personagem que ele se arrepende, ele pede desculpa pra Jill, ele fica lá bobão, não ia matar a criancinha não, né? Não ia matar a criancinha não. E aí acaba morrendo. Eles sabendo agora que a cidade vai explodir, porque o Wesker falou pra eles, foi até bonzinho, né? Ó, corre que o negócio vai estourar aqui, né? E aí quando eles estão no meio do caminho, o William Birkin tá se transformando no monstrão, no bichão. Afinal, ele é o vilão do Resident Evil 2, né? E aí, mais uma vez, CGI estragadíssimo. O design até respeita como foi a criatura, pelo menos nessa primeira fase, que tem os olhos ali, o ator também, esse ator não ajuda, né? Aí ele começa a ser aquele vilão canastrão, falando pro Chris, eu só queria te usar e tal. Não precisava desses diálogos exagerados, né? Só faz o bicho se transformar e ir atrás do povo. Chris e Jill conseguem dar fim nessa primeira forma dele. A galerinha, todo mundo reunida, né? Se junta, vai lá pro trem para sair de Raccoon City, né, que tá prestes a explodir, tá faltando tipo uns 5 minutos, só que dá ruim lá no trem, o trem sai do trilho, eles ficam no meio do caminho, a bomba começa a estourar lá, né, e aí o William Birkin surge na sua forma final, que eu preferia que ela nem tivesse aparecido, porque é ruim, né, mais uma vez os efeitos são terríveis, e aí ele fica ali, aí eles já diferenciam bastante da forma final dele do jogo, né? Tem os olhos e tal, mas é um bichinho lá que você não compra, né? Esse bicho não tá aí, né? Dá pra ver ali que é mal feito pra caramba. Rapaz, eles se livram dessa criatura com ninguém mais e ninguém menos o Leo chegando com a bazuca e falando morre bicho feio, né? Jogando uma frase de efeito, fim. Found it in first class. A bomba explode, você pensa, ai meu Deus, morreram ali os nossos heróis? Não, não morreram. Leon, Chris, Claire, Jill e a menininha Sherry, só mostra eles saindo ali dos túneis, né, e eles andando ali parecendo heróis de ação e acaba o filme, só que não acaba. A última cena, na verdade, é uma cena pós-crédito, é do Wesker acordando ali sem roupa, né, num saco ali de defunto, mas ele não morreu. Ou melhor, ele foi revivido por uma personagem. Quem? Ada Wong, que é da outra corporação aí que quer acabar com a Umbrella. No fim, ela dá o óculos de sol para ele, porque ele não tá conseguindo enxergar ali as luzes, e ele usa o seu óculos aí, característica primordial nos jogos.
Rapaz, não sei se a gente vai ver isso. Inclusive, essa cena é bem brega, tá? Essa cena ali da interação com a Ada, ela fala, não, eu sou a Ada Wong, né? Tipo assim, oh meu Deus. Enfim, não dá pra fazer filme de jogo sem fazer essas caronas, essas frases de efeito, né? Tem que sempre mandar uns negócios desses. My name is Ada Wong. Tá aí, esse é o Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City, né? Eu nem gosto de ficar pensando muito nesses filmes que eu acho medíocre, porque se eu ficar pensando muito, eles vão piorando. Mas deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião. Você se decepcionou com esse filme? Você achou ok? Você achou uma maravilha? O que você espera do futuro dessa franquia nos filmes? Será que vem mais filme aí? Será que eles vão continuar? Deixa aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar e assistir. Caso o YouTube não tenha mandado para vocês, um grande abraço e até mais.